Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo aqui a gente vai falar ainda sobre tabuleiros semânticos. A gente vai falar um pouquinho sobre contra-exemplos e estruturas. Beleza? Nos vídeos anteriores a gente viu, a gente falou sobre consequência lógica em tabuleiros semânticos, e eu fiz também um vídeo falando sobre argumentos inválidos, né, como apresentar contra-exemplos. E um contra-exemplo é basicamente uma situação, um estado de coisas que mostra que uma determinada proposição é falsa, ou que um argumento é inválido. Tá? Se você não se lembra, um argumento ele é válido se e somente se. Sempre que as premissas forem verdadeiras, a conclusão também é. Logicamente falando, um argumento ele é válido se em todas as estruturas em que as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. E no caso de proposições, de fórmulas quaisquer, uma fórmula ela é logicamente válida, ela é uma tautologia se ela é verdadeira em todas as estruturas, ou no caso de lógica proposicional, se ela é verdadeira em todas as interpretações. Então, inversamente, uma proposição ela vai ser falsa ou ela vai ser falsa não, na verdade é inválida, Ela vai ser inválida se houver ao menos uma interpretação ou uma estrutura em que ela é falsa, tá? E no caso dos argumentos é a mesma coisa. Um argumento ele vai ser inválido se houver ao menos uma estrutura ou uma interpretação que faça com que todas as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Beleza? E a gente já viu como que isso aqui funciona em tableaus, Quando a gente tem aqui uma determinada fórmula φ e a gente monta o tableau para ela, a gente vai ter aqui, pode ter, alguns ramos e tal. E se for o caso de a gente ter um ramo que fica em aberto, ao menos um, pode ser que todos os outros fiquem fechados. Se a gente tiver ao menos um ramo que fica aberto, isso quer dizer que essa fórmula ela é inválida, tá? Esse ramo que fica em aberto já serve como um contra-exemplo, Então, só de a gente apresentar o tableau aberto dessa fórmula, isso já é o suficiente para a gente saber que ela é uma fórmula inválida. Só que nesse vídeo aqui a gente vai um pouquinho além. A gente vai não apenas mostrar que a fórmula é inválida, mas apresentar de fato as circunstâncias, ou ao menos uma circunstância, em que a fórmula é inválida, tá? Então, sei lá, imagina que a gente tem aqui um argumento que seja P, P implica em Q implica em não R e a conclusão é R, tá? A gente quer mostrar que isso aqui é inválido. A gente pode fazer o tableau desse argumento normal, nega a conclusão, faz o tableau, a gente vai ver que tem ramos em aberto. Só que, de fato, só de mostrar que existem ramos abertos, isso mostra já que o argumento é inválido. Só que nesse vídeo a gente vai mostrar não só isso, a gente vai mostrar em que circunstâncias o argumento é inválido. Então a gente vai conseguir saber, por exemplo, quais valores de verdade o P, o Q e o R podem ter para que a gente consiga fazer com que as premissas sejam verdadeiras, mas a conclusão seja falsa. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui é bastante simples, na verdade, A gente consegue mostrar, montar uma estrutura a partir de um tableau inválido de maneira muito fácil, tá? Então, eu vou começar com um exemplo aqui de uma fórmula e depois eu vou fazer uma fórmula da lógica proposicional, depois eu vou fazer uma da linguagem de predicados e depois eu vou mostrar como que funciona para argumentos. Então, a gente tem essa fórmula aqui. Vamos fazer o tableau dela, A primeira coisa que a gente faz é negar. Isso aqui, a fórmula inteira é uma implicação, então, pela regra da negação da implicação, a gente vai ter o antecedente e a gente vai ter a negação do consequente. Beleza? Aqui a gente tem uma conjunção, a gente pode eliminar essa conjunção aqui e ficar com os dois conjuntos. E aqui a gente tem a negação de uma implicação de novo. Então, de novo, aplicando a mesma regra, a gente vai ter o antecedente e a gente vai ter a negação do consequente. Mais uma vez aqui a gente tem a negação de uma implicação, mesma regra, antecedente e negação do consequente. E aqui a gente já tem literais, Mas aqui a gente ainda tem fórmulas que não são literais. Então a gente vai ter que aplicar a regra aqui do condicional. E essas regras bifurcam, Então, primeiro eu vou aplicar nessa primeira, que a gente tem P implicando em Q. Então isso aqui vai dar não P de um lado e Q do outro, E aplicando agora a regra nessa segunda implicação aqui, a gente vai ter não P de um lado e não R do outro. Então, como a gente tem dois ramos aqui embaixo, a gente vai ter que fazer duas vezes, Então a gente vai ter não P de um lado e não R do outro. E aqui é a mesma coisa, beleza? Fechamos então, agora a gente só tem literais aqui o tempo todo. E a gente já pode ver que nesse ramo aqui, a gente tem o não P e a gente tem P aqui em cima. Então, esses dois ramos aqui, eles já vão se fechar. Só que desse lado aqui, a gente tem o seguinte. A gente tem Q aqui e Q aqui, não é uma contradição, nada acontece. A gente tem não P aqui e a gente tem P aqui em cima, então esse ramo aqui, ele se fecha. Sobra esse último aqui. Nesse último a gente tem não R, Q, não R e P. Então não existe uma contradição aqui. Se não existe uma contradição nesse ramo inteiro aqui, ele fica em aberto. Então eu vou colocar um círculozinho, pode ser uma interrogação, sei lá, qualquer coisa que for. Esse ramo aqui, ele fica em aberto.
Isso quer dizer então que essa fórmula aqui ela é falsa. Existe ao menos uma estrutura, ou no caso aqui como ela é uma fórmula proposicional, né? A gente tem ao menos uma linha de uma tabela verdade, por assim dizer, que faz com que essa fórmula seja falsa. E a gente consegue, na verdade, montar essa linha dessa tabela verdade com as informações que a gente tem aqui no Tableau. Tá? Como que a gente faz isso? Primeira coisa que você vai fazer é pegar alguma linha, ou melhor, algum ramo do Tableau que seja aberto. No caso aqui a gente só tem um, né, que é esse ramo que vem daqui, né, que é compartilhado por todos os ramos, e desce aqui totalmente para a direita. Tá? Então vamos pegar nesse ramo todos os literais que a gente tem. Literal, se você não lembra, é uma fórmula atômica ou a negação de uma fórmula atômica. Então, não R é um literal, Q é um literal, né? E o P também é um literal. Então, a gente tem nesse ramo aqui que está aberto, a gente tem P, Q e não R. São os 3 literais que a gente tem aqui. Tá? Beleza, então, tendo isso daqui em mãos, basta a gente atribuir valores de verdade. Então, se a gente tem uma fórmula atômica, como P, por exemplo, a gente vai considerar que ela é verdadeira. O Q também é uma fórmula atômica, ela vai ser verdadeira. E se a gente tiver a negação de uma fórmula atômica, a gente considera que essa fórmula atômica aqui que está sendo negada é falsa, obviamente, né? Porque se não R é verdadeiro, então o R é falso, né? Então a gente vai ter que o R vai ser falso. E isso aqui já é o suficiente. A gente sabe então que se a gente montar a tabela verdade dessa fórmula aqui de cima, a gente vai ver que na linha em que o P é verdadeiro, o Q é verdadeiro e o R é falso, essa fórmula aqui, né, na tabela verdade, o resultado dela vai ser falso. A gente pode montar a tabela verdade parcial e ver que de fato esse é o caso. Beleza, então a gente não precisa montar toda a tabela. Tendo esses valores aqui, né, a gente sabe que o P é verdadeiro, o Q também é verdadeiro e o R é falso. Então se a gente tem isso daqui, a gente pode já começar a atribuir os valores aqui. Então onde tiver P eu vou colocar verdadeiro, né, e onde tiver Q também eu vou colocar verdadeiro. Então P é verdadeiro, Q também. Onde tiver R, eu vou colocar falso. Então o R aqui é falso. Aqui o R aqui também é falso, só que como ele está sendo negado, eu vou colocar verdadeiro. Tá? E agora a gente já consegue, olhando aqui para todos esses valores de verdade, a gente consegue determinar o seguinte. A gente tem aqui uma conjunção entre P implicando em Q, os dois são verdadeiros, né? Então essa implicação aqui também é verdadeira. E aqui a gente tem um verdadeiro implicando em um verdadeiro, essa implicação também é verdadeira. Então a gente tem a conjunção entre um verdadeiro e um verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Então, a sentença aqui é condicional e o antecedente dela é verdadeiro. Vamos olhar aqui para o consequente. Consequente, a gente tem uma implicação de um verdadeiro em uma outra implicação. Essa outra implicação é uma implicação de um verdadeiro em um falso. Isso aqui, né, V implicando em F, isso é F. Então a gente tem aqui uma implicação de um verdadeiro em um falso. Implicação de verdadeiro em falso dá falso. Como a gente tem um verdadeiro, que é o antecedente desse condicional todo, implicando em um falso, que é o consequente desse condicional todo, verdadeiro implicando em falso dá falso. Beleza? Então a gente vê que bem rápido, a gente nem precisa montar a tabela toda, com uma linha só a gente consegue mostrar isso. A gente tem aqui então o contra-exemplo, né? São essas atribuições de verdade. Se o P e o Q forem verdadeiros e o R for falso, essa fórmula inteira é falsa. Beleza? Então esse aqui é o contra-exemplo, né? Se você precisar mostrar o contra-exemplo, basta você apresentar isso daqui, né? Ou enfim, essa parte aqui da tabela que dá os valores de verdade das proposições atômicas, e isso já é mais do que o suficiente para você mostrar que a fórmula é inválida. Beleza? Vamos para esse próximo exemplo aqui, né? Agora usando lógica de primeira ordem. Então, mesma coisa, para a gente fazer o Tableau, a gente nega e começa a aplicar as regras. Então, a fórmula, o conectivo principal aqui é uma implicação de novo, né? Se a gente está negando, na verdade aqui faltou um parênteses, tá? Sempre preste atenção aqui no parênteses. Se a gente está negando uma implicação, então a gente vai ter o antecedente e a gente vai ter a negação do consequente. Beleza? Mais uma vez aqui a gente tem a negação de uma implicação, então vamos aplicar a mesma regra novamente. A gente já tem literais aqui, só que a gente tem aqui uma fórmula que é universal, né? Então, pela eliminação do universal, né? Pela regra aqui de tableaus de eliminação do universal, a gente pode tirar esse universal daqui e onde tiver x, a gente coloca qualquer constante que a gente quiser. Como a gente já tem o a aqui embaixo, eu vou substituir isso no a, beleza? Usamos essa fórmula aqui, temos agora uma disjunção, isso aqui vai bifurcar, né? E cada lado da bifurcação a gente vai ter um lado da disjunção. Então aqui a gente vai ter a implica em BA e do outro a gente vai ter que BA implica em CA. Tá? Se a gente tem aqui implicações, a gente usa a regra da eliminação da implicação, né? A gente vai ter de um lado não A e do outro a gente vai ter BA. E nesse segundo ramo aqui, também é uma implicação, a gente vai ter de um lado a negação do antecedente, né? Não BA, e do outro a gente vai ter o consequente, que é CA. Beleza? Então esse aqui é o
Então, usamos essas fórmulas aqui, chegamos a literais e temos apenas literais aqui. Então, desse lado aqui do ramo, né, esse primeiro ramo a gente tem não AA, e se a gente subir a gente tem AA. Então, esse ramo aqui se fechou. Desse lado a gente tem BA e subindo a gente não tem nada que contradiga o BA, a gente não tem o literal complementar desse daqui. Então, aqui fica em aberto. Tá? Eu vou continuar aqui, né, vou fazer desse outro lado. A gente tem não BA e subindo a gente também não tem nada que contradiga esse BA, então esse aqui fica em aberto. E aqui a gente tem CA e subindo aqui no ramo a gente tem não CA. Então, são literais complementares, isso aqui se fecha. Então, como a gente pode ver, a gente tem dois ramos, né, que eu vou marcar aqui, que ficam em aberto. E a gente pode escolher qualquer um deles, né, porque se você se lembrar, uma fórmula ela é inválida se houver ao menos uma estrutura que faça com que ela seja falsa. Né? E no caso aqui a gente tem dois casos, né, fazendo o tabuleiro, a gente tem dois casos em que o ramo fica aberto. Tá? Eu vou mostrar cada um deles aqui. Então, mesma coisa, a gente vai pegar o ramo que está em aberto, eu vou escolher primeiro esse aqui da esquerda, e a gente vai listar todos os literais que tem nesse ramo. No caso, a gente tem aqui AA, não CA e BA, tá? Nesse ramo aqui da esquerda, então eu vou escrever isso aqui, beleza? E no ramo aqui da direita, a gente tem também AA e não CA, né, que é compartilhado, só que aqui embaixo a gente tem não BA, tá? No ramo que está em aberto. Então, é quase a mesma coisa, só que o BA vai estar negado aqui. Então, a gente vai ter AA, não CA e não BA. Com isso daqui, a gente já consegue, fazendo aquele mesmo esquema que a gente fez antes, né? A gente já sabe os valores de verdade que o AA, o CA e o BA tem que ter para que essa fórmula aqui seja inválida. Tá? Só que a gente tem quantificadores aqui. A gente não tem nem BA nessa fórmula, né? Se a gente olhar aqui, a gente não tem BA. Então, a gente não tem como dizer que o BA vai ser verdadeiro, porque o BA é verdadeiro, mas não tem BA na fórmula. Como é que a gente faz, então? A gente tem que lidar com esse quantificador aqui. Tá? Se você se lembrar, a gente tem um universo de discurso por trás disso daqui. Então, a gente tem que apresentar agora não os valores de verdade dessas fórmulas atômicas aqui, né, desses literais, mas sim a gente tem que apresentar uma estrutura. E como que a gente monta essa estrutura a partir disso daqui que a gente tem? Bem, se a gente reparar, esse lado aqui, né, o da esquerda, eu vou fazer primeiro aqui o da esquerda e depois eu repito o processo nesse aqui da direita, tá? Eu vou até mandar ele ali para o lado. Então, se a gente reparar aqui, o que isso aqui está nos dizendo? Isso aqui está nos dizendo que o indivíduo Azinho, ele é um A, né? Ele faz parte desse predicado Azão aqui, né? Esse mesmo indivíduo Azinho, ele não é um C, né? Ele não faz parte, ele não tem a propriedade C, e esse indivíduo Azinho, ele tem a propriedade B. Então, a primeira coisa que a gente nota é que nesse contra-exemplo que a gente montou, a gente tem apenas um indivíduo, que é esse Azinho aqui. Se a gente tem apenas um indivíduo, então isso quer dizer que a gente pode montar uma estrutura cujo universo de discurso tem apenas um indivíduo, porque a gente só tem uma constante aqui. E essa constante ela faz referência a apenas um indivíduo. Então, sempre que a gente for montar um contra-exemplo para uma fórmula de lógica de primeira ordem, a gente tem que apresentar duas coisas. Se é uma estrutura, então ela é composta de um universo de discurso, né, e de uma função interpretação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar o universo de discurso que ele só tem um indivíduo. Pode ser qualquer coisa. Eu costumo fazer isso aqui com número, tá? Escolhe o que você quiser. Você pode botar o nome de pessoa, enfim, tanto faz. Número é mais fácil de fazer, tá? E a gente tem que fazer agora a função interpretação, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser que a interpretação dessa constante Azinha aqui, né, vai dar o próprio indivíduo 1, né, que é um número que está aqui dentro do universo de discurso. Lembre-se que constantes, né, são objetos que fazem parte da nossa linguagem e eles servem para se referir a coisas que estão no universo de discurso. Tá? A constante não é um indivíduo, a constante é um nome do indivíduo na nossa linguagem lógica. Tá? Então, beleza, a gente já conseguiu fixar aqui a referência desse termo Azinho. Né? E agora a gente tem que fixar a referência desses predicados aqui, né, o A, o C e o B. E isso aqui é muito fácil. Com essas informações que a gente tem aqui, a gente já consegue fazer isso. Olha só, se a gente tem que o Azinho ele tem essa propriedade A, então isso quer dizer que se a gente interpretar esse predicado A aqui, né, como ele é um predicado unário, isso aqui vai dar um conjunto, a saber, o conjunto dos indivíduos que tem essa propriedade, e como a gente está dizendo que o A tem essa propriedade, basta que a gente coloque o Azinho aqui dentro desse conjunto. E a gente pode fechar já, porque só tem um indivíduo nesse universo de discurso. Né? E a gente tem apenas uma constante também. Então a gente fecha aqui. No caso do B, é a mesma coisa. Né? Ele também é um predicado unário. A gente está dizendo que BA é verdadeiro. Então, pela semântica, né, da lógica de primeira ordem, o BA é verdadeiro se e somente se a interpretação do A for um membro da interpretação do B. Né? A interpretação do A é o quê? É o número 1. E a interpretação do B
vai ter que ser o quê? Vai ter que ser um conjunto contendo o número 1. Na verdade, eu errei aqui, tá? Não é A. Aqui, na verdade, é 1, tá? A é a constante. O 1 é o objeto que a constante denota, tá? Perdão, eu me equivoquei aqui. Mas no caso do B, vai ser a mesma coisa, né? Para isso aqui ser verdadeiro, a gente precisa que a interpretação desse predicado B seja um conjunto que contém a interpretação do A. A interpretação do A é o número 1. Então, aqui na interpretação do B vai ser um conjunto que contém o número 1. Tá? E a gente pode fechar porque não tem mais indivíduos. E agora, na interpretação do C, o que a gente faz? Porque a gente está dizendo que não é o caso que C é A. Ou seja, não é o caso que o A é C. Se não é o caso que o A é C e não tem mais nenhum objeto no universo de discurso, nenhuma constante mais, então nada é C. Se nada é C, então C é o conjunto vazio. Então, basta apenas a gente colocar aqui que o C é vazio. Beleza? E com isso aqui, isso que eu estou quadriculando aqui, esse é o nosso contra-exemplo. Beleza? Esse é um contra-exemplo. É uma estrutura que, se a gente montar uma estrutura desse jeito, essa fórmula daqui de cima vai ser falsa nessa estrutura. Tá? E aqui do outro lado é a mesma coisa. Eu não vou repetir, eu falei que eu ia, mas na verdade não precisa, né? Porque o que muda só é esse BA aqui, né? Então, o que a gente pode fazer é dizer que se a interpretação do B for o conjunto vazio, isso vai dar uma outra estrutura, que é diferente dessa daqui, obviamente, mas que também, nessa estrutura, com o B sendo o conjunto vazio, essa fórmula daqui de cima ela é falsa também. E isso aqui é tudo que a gente precisa para mostrar, né, a estrutura de contra-exemplo. Se a gente tivesse outros indivíduos aqui no universo de discurso, né, tipo 1, 2 e 3, sei lá, a gente precisaria especificar a interpretação de novas constantes, tá, para denotarem esses novos indivíduos. Beleza? E, como eu falei, a mesma coisa funciona para argumentos. Então, eu vou dar só mais um exemplo aqui, tá, aplicando isso de argumentos para você ver como funciona. Todo ser humano é mamífero, algum mamífero respira, logo, tudo que respira é mamífero. Só pela forma aqui, né, olhando para esse silogismo categórico aqui, a gente sabe que ele é inválido porque a gente tem uma premissa universal, uma outra premissa particular e a conclusão é universal. Nenhum silogismo que tem essa configuração aqui é válido, tá? A não ser que você repita, né, o que tiver na conclusão, o que tiver na primeira premissa você repete na conclusão, mas enfim, argumentos que tem essa forma aqui não são válidos. Mas a gente consegue mostrar aqui, né, usando tableaus, que esse argumento é inválido. Então, a primeira coisa que a gente faz é formalizar, né? Esse aqui está em linguagem natural, vamos transformar isso aqui em linguagem lógica. Então, a gente vai ter que a primeira premissa é todo H é M, né? Todo humano é mamífero. A segunda premissa é algum M é R, ou seja, existe um X que é M e é R. E a conclusão é tudo que é R é M, ou seja, para todo X, se o X é R, o X é M. Beleza? Para a gente montar a tableau de argumento, é a mesma coisa de antes, só que a gente nega só a conclusão do argumento. Então a gente tem aqui uma regra que é universal, né? Ou melhor, uma fórmula que é universal, a gente não tem nenhuma restrição, vamos deixar ela para o final então. E a gente tem aqui duas fórmulas, né? Uma existencial e outra que é a negação do universal. Essas duas aqui têm restrições, né? A gente não pode substituir o x em uma constante que já tenha ocorrido antes no mesmo ramo. Então, como não tem constante nenhuma aqui, eu vou escolher primeiro essa do existencial, tá? Então, eu vou eliminar esse existencial. Onde tiver m, eu vou colocar a, tá? Então, fizemos isso daqui. A gente pode até eliminar essa conjunção já de uma vez. Beleza. E agora, a gente tem aqui a negação de um universal. A fórmula da eliminação do universal, né? Quando a gente, ou melhor, da eliminação do universal não, perdão, da negação do universal. Quando a gente tem a negação de um universal, a gente pode afirmar a negação do que está aqui dentro, do escopo do universal, só que onde tiver x, a gente substitui por uma constante que não tenha ocorrido ainda, tá? Então a gente vai fazer isso daqui, né? Eu vou negar esse condicional, e onde tiver x, eu vou colocar b, tá? Porque eu já usei o a, e a gente não pode repetir se a gente tem a negação de um universal. Tá, então eu vou colocar B aqui no lugar. A gente vai ter aqui então a negação de um condicional, né? Usamos essa fórmula. Negação de condicional, a gente vai ter o antecedente e a negação do consequente, beleza? Temos aqui vários literais, nenhuma contradição até aqui. E a gente tem agora aqui, por fim, né, essa fórmula que é universal. Então, a gente tem aqui para todo x, hx implica em mx, a gente pode substituir isso aqui em qualquer constante que for. Então vamos substituir isso aqui no a primeiro para ver o que acontece. A gente vai ter então que hx, ou melhor, ha implica em ma. Isso aqui é um condicional, vai bifurcar, então a gente vai ter não HA e a gente vai ter não MA. Aqui a gente já vê, né, depois que a gente eliminou isso aqui, a gente vê que a gente tem um não MA e um MA aqui em cima, então esse ramo aqui já se fechou, né? Só que desse lado aqui a gente tem não HA e se a gente subir a gente não tem HA aqui em cima, então esse ramo aqui fica em aberto. Vamos fazer o seguinte, vamos eliminar de novo esse universal. Já que ele é universal, ele pode ser eliminado em qualquer constante e quantas vezes você quiser. Então vamos eliminar de novo, só que no B agora, para ver se alguma coisa acontece, tá? Então a gente vai ter HB implica em MB, beleza?
Isso aqui é um condicional de novo, a gente vai ter não HB de um lado, a gente vai ter MB do outro, tá? Então a gente tem MB nesse ramo aqui do final, né? Se a gente subir aqui, a gente tem não MB aqui em cima. Então esse lado aqui vai se fechar, né? Esse ramo se fecha, e aqui a gente tem não HB, e se a gente subir, a gente não tem HB em lugar nenhum desse tablô aqui, né? Desse ramo e nem aqui para cima. Então esse ramo aqui fica em aberto. Se ele fica em aberto, esse tablô fica em aberto. Se o tablô fica aberto, o argumento é inválido. E agora a gente vai mostrar o contra-exemplo, né? Como que a gente faz isso? A gente vai ter que pegar esse lado aqui que está em aberto, esse ramo que está em aberto, né? E listar todos os literais que a gente tem nesse ramo. Então, a gente tem não HB, não HA, não MB, RB, RA e MA, tá? Bastante coisa, beleza? Listamos aqui, então, todas essas configurações aqui. E agora a gente faz a mesma coisa que a gente tinha feito antes. A gente determina qual universo de discurso que a gente vai usar, né, para montar a nossa estrutura. Então, como a gente pode ver, a gente tem B e a gente tem A. Então, a gente vai ter no máximo aqui 2 indivíduos. Vamos dizer já que são 2, né? Então, eu vou usar números, tá? 1 e 2. Você pode, como eu falei, usar o que você quiser. E eu já vou fixar a interpretação dessas constantes aqui a cada um desses indivíduos. Então, eu vou dizer que a interpretação do A vai ser o 1 e a interpretação do B vai ser o 2. Agora, a gente tem que dar a interpretação dos predicados. Então, vamos começar com o M. Tá? Se a gente ver aqui na interpretação do M, isso vai dar um conjunto, já que ele é um predicado unário, vai ser um conjunto de indivíduos. Beleza? Como a gente vê aqui, o A ele é M, né? Porque o MA é verdadeiro. Então, a gente sabe que a interpretação do A vai ter que ser um membro da interpretação do M. A interpretação do A é o número 1. Então, na interpretação do M, a gente vai ter um conjunto que contém o número 1. Tá? E o que mais? O que mais a gente tem de M aqui? A gente tem essa fórmula aqui. Mas essa fórmula, ela diz, na verdade, que o B não é M. Ou seja, a interpretação do B não é um membro da interpretação de N. A interpretação do B é o 2. Então, o 2 não é um membro da interpretação de M. E como a gente só tem esses 2 indivíduos, a gente acaba por aqui. Tá? Então, o M ele tem apenas um indivíduo, que é o número 1, nesse caso aqui. Tá? Vamos agora para o R, né, que é o segundo predicado que a gente tem. Também é um predicado unário. E a gente vê que tanto o A quanto o B são membros de R. Então, a interpretação de A vai ser um membro de R, a interpretação de B também vai ser um membro de R. A interpretação do A é 1, e a interpretação do B é 2. Então, a gente fecha aqui, não tem mais indivíduos nem no universo de discurso, né? Então, a gente vê que o R é o próprio universo de discurso, eles são o mesmo conjunto, né? A interpretação do R, na verdade. E, por fim, a gente tem que falar do H, que é o terceiro predicado que a gente tem. Então, como a gente vê, o A não é H, né? A gente está negando aqui, e o B também não. Então, nem o A e nem o B são H. E como no nosso universo de discurso a gente só tem A e B, né? E a gente não está afirmando mais nada sobre coisas que são H, a gente vê então que nada é H. Então, o H aqui é o próprio conjunto vazio, nada é H. Então, acabamos de montar aqui de novo uma estrutura, né, dessa vez aqui para um argumento, que mostra que esse argumento aqui ele é inválido. Beleza? Como que a gente interpretaria informalmente essa estrutura aqui? Da seguinte maneira, se não existirem humanos, né, ou seja, no caso aqui, como a interpretação do H é o conjunto vazio, a gente interpreta isso como não há humanos. Então, se não existirem humanos e tiverem duas coisas que respiram, no caso aqui o indivíduo 1 e 2, e desses 2 indivíduos aqui, apenas um deles for mortal, então esse argumento é inválido. Né? Por quê? Porque essa primeira premissa vai ser verdadeira, todo humano é mamífero. Por quê? Porque o conjunto dos humanos aqui é o vazio. Né? Se ele é vazio, então esse todo humano, né, é mais fácil fazer aqui embaixo onde está formalizado, fica mais fácil de ver. Isso aqui é verdadeiro porque o HX ele vai ser sempre falso, porque nada é H. Por quê? Porque o H é vazio. Né? Então isso aqui vai ser verdadeiro por vacuidade. Então se o antecedente desse condicional aqui é falso sempre, tanto faz o consequente, sempre vai ser verdadeiro, o condicional. Né? E essa segunda premissa está dizendo que existe um X que é M e que é R. Então vamos olhar aqui, ó, no M e no R, a gente tem de fato uma coisa que é M, no caso é o 1, e que também é R, o mesmo 1 aparece aqui no R. Então, de fato, essa segunda premissa é verdadeira. Porém, a conclusão, que é isso que está aqui em verde agora, tá? Esquece essa negação, a negação faz parte do tablô, vou até tirar aqui. Essa conclusão aqui ela é falsa, porque ela está dizendo que tudo que é R também é M. Só que se a gente for ver aqui, a gente tem uma coisa que é R, que no caso é o número 2, mas que não é M. Então, essa conclusão é falsa, beleza? Então, a gente montou aqui o contra-exemplo, né? Mostramos o universo de discurso e as interpretações que os predicados têm que ter para que esse argumento seja inválido. Isso aqui quer dizer que se não houverem humanos, então se todo mortal respirar, mas nem tudo que respirar for mortal, então as premissas vão ser verdadeiras
mas a conclusão vai ser falsa, tá? O que mostra que o argumento é inválido. Beleza? Então, esse daí é o vídeo. Eu espero que tenha ficado claro aqui, né, como é que funciona essa questão dos contra-exemplos e tudo mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!